Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero hoje falar como pregar, né? Eu tenho aqui alguns pontos específicos que eu quero dizer para que você possa aprender a pregar de maneira mais fácil, mais prática, amém? Eu vou dividir a pregação por 3 pontos, ok? Então eu vou falar sobre como você vai desenvolver melhor a sua pregação. O primeiro ponto, ele parece bem óbvio, mas ele é muito interessante, que é ler o texto, né? Embora pareça muito óbvio, porque para pregar você precisa ler o texto. Se você não ler o texto, você não tem o que pregar. Então, é muito importante que se leia o texto da mensagem que será pregada. Porque a mensagem que será ministrada ao coração do ouvinte não é uma mensagem tirada da nossa cabeça. Não é uma mensagem tirada de qualquer lugar, não. O texto que será ministrado ao coração da igreja será um texto que estará dentro da palavra de Deus. Então, é necessário que se leia o texto, né? E, como já disse, por ser óbvio, porque você tem que ler o texto, mas há muitos pregadores, eu já inclusive vi, pessoas que vão ministrar e não abrem nem a Bíblia. Ou seja, eles estão pregando em quê? Sobre o quê, né? Estão tirando da sua própria cabeça? Então, é muito importante ler o texto. E por que é importante ler o texto? Algumas dicas leia o texto várias vezes, né? Se você ler somente uma vez, pode ser que no momento em que você for ministrar, você acabe se enganchando. Muitas das vezes o texto da qual você escolheu é um texto muito difícil. Então, é bom que leia o texto. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, se possível, decore o texto, né? Então, é muito importante ler o texto bem, com calma, com cuidado, ler em outras versões, né? NVI, Nova Almeida Atualizada, NVT, CPA. Então, você vai buscando outras traduções, outras versões de Bíblias, para que você possa ter o conhecimento mais aprofundado do texto da qual você está lendo, para que você possa entender o texto, né? E entendendo o texto, nós iremos para o segundo ponto, que é explicar o texto. Quando se vai pregar, você usa um texto base para poder ministrar ao coração da igreja. E é necessário que, ao usar esse texto base, você tenha que explicar o que este texto está dizendo. Por exemplo, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, né? Então, o texto, ele tem esse propósito. O texto, toda a carta de Paulo, por exemplo, ela é direcionada a alguém. É direcionada à igreja da Galácia, aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Roma. Então, cada carta de Paulo tem um direcionamento. Então, ele tem um direcionamento, tem para quem escreveu, por que escreveu, né? Então, tudo isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que, quando vão pregar, elas não explicam o texto. Elas simplesmente leem um texto que fala sobre um assunto e elas vão pregar em outro local, não explicam o texto da qual ela leu, e acaba que fica uma coisa muito embolada e ninguém entende nada, né? E no final da mensagem você percebe que você não entendeu nada da mensagem, porque a pessoa leu em Hebreus e pregou em Apocalipse, leu em João e explicou o que está lá em Mateus, né? Então, é muito importante explicar o texto. O texto precisa ser explicado, e é por isso que você lê o texto, para poder explicar o texto. E o terceiro ponto é aplicar o texto, né? Então você percebe também que existem muitos pregadores famosos, pregadores de renome, em muitos locais, que eles não pregam nem dessa forma, né? Eles pegam um texto isolado e vai contando história, vai contando testemunhos e mais testemunhos, e você percebe que o texto ficou ali isolado, não se toca mais no texto, ou seja, a pessoa leu o texto uma vez e nunca mais voltou para o texto. Então, é necessário fazer a aplicação do texto, porque uma vez que você lê o texto e você explica o texto para o ouvinte, agora a pergunta que se faz é: o que é que este texto tem a ver comigo hoje? O que é que desse texto eu posso tirar para a minha vida? Né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve para que a igreja daquele tempo pudesse ter um conhecimento da parte de Deus. Mas o que esse conhecimento que Paulo escreve para aquela igreja tem para mim nos dias de hoje? Porque os tempos são diferentes. Na época de Paulo era um costume, na minha época é outro costume. Então, aplicar o texto é muito importante, porque se você ler o texto errado, você explicar o texto errado, você vai aplicar o texto errado. Então, aplicar o texto de maneira correta. Por exemplo, nós podemos ler um texto, Salmo de número 23, que é um salmo muito conhecido, todo mundo conhece. Você pega ali o versículo 1,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Então você lê o texto, você vai explicar o que aquele texto está dizendo. O texto não está dizendo que a partir do momento que eu confesso a Jesus eu não vou ter falta de nada, de dinheiro, de prosperidade. Não é isso que o texto está falando, né? O texto está dizendo que o Senhor é meu pastor e por Ele ser o meu pastor eu não tenho falta de nada, né? Então, ou seja, já mudou um pouco o sentido do texto. Agora você vai aplicar para os dias de hoje. O que este texto tem a nos dizer nos dias atuais? O texto de Salmo de número 23 tem a nos dizer que se nós estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Ou seja, quando estamos no mundo, podemos até ter dinheiro, ter fama, ter coisas maravilhosas. Mas se não tivermos Deus, nós não temos nada. Mas se nós estivermos em Cristo, nós podemos confiar que Ele é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada, né? Então, ou seja, eu li o texto, eu expliquei o texto, eu apliquei o texto. Então, ou seja, você percebe que para pregar você tem que fazer esses três passos. Se você não fizer esses 3 passos, você não pregou, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Micael falando aqui. E que você possa curtir, compartilhar e comenta aí embaixo, né? Compartilha para aquele seu amigo que está começando a pregar agora. E se você tem o desejo de aprender a pregar, continua neste canal que eu vou trazer mais vídeos sobre pregação. Amém? Que Deus abençoe.